gente, tudo bem? Hoje o nosso Papo de Pro vai ser sobre um tema que vocês têm me pedido muito e eu confesso pra vocês que eu tenho protelado pra gravar, eu tenho evitado gravar, vou explicar pra vocês o porquê, mas enfim, diante a tantos pedidos eu resolvi gravar, mas eu espero que vocês entendam a minha posição quanto a esse tema. Muitas pessoas têm me perguntado, têm me pedido dicas de atividades pra fazer com as crianças em casa e não só professores, professoras, famílias estão assim extremamente confusos do que fazer com as crianças em casa, me mandaram mensagem assim, já que você defende tanto que não é pra gente dar folhinha, o que eu posso dar pra minha filha em casa, pra que ela fique aí com o tempo ocupado, pra que ela aprenda. Muitas famílias me mandam, ai meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu tô perdida, eu não sou professora, eu não tenho ideias de atividades, dá ideias de atividades. E assim, gente, é muito difícil, eu acredito, tá? Eu sei que tem muito disso por aí, eu sei que tem muita gente fazendo um monte de vídeo com diquinhas de atividadezinhas e tal. Assim, existem muitos lugares legais, de qualidade, que você pode procurar atividade para fazer. Existem vários portais educativos, existem alguns canais também que falam sobre essa temática. Eu confesso para vocês que eu não domino, eu não sei muito bem, porque eu fico um pouco receosa de ficar dando receitas prontas, atividades prontas, ideias de atividades prontas, sem conhecer para quem que eu vou estar falando. Então eu posso aqui listar trocentas mil brincadeiras e atividades. Eu não conheço a sua realidade, eu não sei se vai servir para a sua ou não. Não que eu tenha que conhecer uma a uma para colocar, mas eu me sinto desconfortável de fazer esse tipo de vídeo. Diquinha de brincadeirinha, diquinha de atividade, diquinha de proposta. Eu me sinto um pouco desconfortável, porque eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu divulgo. Então, se eu divulgo, eu quero que as pessoas consigam fazer, consigam usá-la, consigam aprender com o que eu tô passando. E se eu sinto que, eu vou dar uma dica de massinha, né? Só que como pedagoga, vou dar uma dica de massinha sem conhecer para quem que eu tô falando, ou sabendo que o meu público, ele é tão variado. Esse é o mesmo cuidado que a gente tem que ter dentro da nossa sala de aula ao propor, ao planejar atividades. Mas assim, eu fiz uma lista de atividades, eu quero falar com vocês sobre listas de ideias de atividades, tá? Eu sempre procuro pensar em coisas que não peçam tantos materiais, assim, coisas extraordinárias, sabe? Um espaço muito extraordinário, um material muito extraordinário, enfim, existem essas propostas e aí fica à vontade quem quiser fazer, existem vários canais, como eu disse, vários portais, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente nesse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento, onde a gente está se cobrando, a gente está se assim questionando o que fazer para ser melhor, o que melhorar, como entreter a minha criança, como promover a aprendizagem, já que a escola está tão difícil, o contato, a interação, enfim. Bom, antes de eu dar a dica de atividade, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Gente, primeira coisa, vamos com calma, tá? Ninguém precisa ser formado enquanto pedagogo agora, né? Em 3, 4 meses para aprender a lidar com a sua criança dentro de casa. E, por um outro lado, ninguém melhor do que você, família, para conhecer a sua criança, para entender a sua criança. Então tá na hora da gente aprimorar o olhar com as crianças dentro da nossa casa. Você quer propor atividades para as crianças, mas você está sem curiosidade? Pergunte para a criança. Coloque a criança também para pensar atividades. É óbvio, no começo ela pode falar as coisas mais básicas, aquilo que ela já está mais acostumada a fazer, mas deixa a imaginação rolar. É assim que a gente faz dentro da sala de aula. O nosso planejamento ele é feito de acordo com o que as crianças trazem pra gente. Então as crianças vêm com sugestões, com hipóteses, que daí a gente vai investigar, com ideias de brincadeiras. As crianças são muito criativas. Pergunte para sua criança o que ela gostaria de fazer, o que ela tem vontade de fazer, do que ela quer brincar. Ela vai te trazer uma boa bagagem de atividades. Uma outra coisa muito importante é entenda a rotina da sua casa. Isso já vira uma atividade. Entenda como que funciona a sua casa, como que é a sua casa. Cada família está em um ambiente diferente.
em uma casa diferente, em um espaço diferente, com recursos diferentes. Então entenda quais são as suas possibilidades. Então eu estou numa casa que eu tenho quintal e tenho natureza, e tenho alguns materiais em casa, folha, papel, massinha, enfim. Então eu posso propor X atividades. Eu estou dentro de um apartamento, não posso usar a área comum, meu apartamento é pequeno, eu não tenho espaço, não tenho material, enfim. Eu vou ter que propor um outro tipo de atividade, ou eu vou ter que adaptar as atividades para esse espaço. Então, respeite o seu limite. A gente tem que pensar nessa diversidade de locais onde as crianças estão. E aí, você pode chamar essa criança e bolar a rotina dela, certo? Você vai conversar com essa criança e você vai falar como está funcionando a nossa casa nesse momento. Gente, propor atividade não é só dar uma brincadeira, assistir um desenho, dar uma folhinha para a criança pintar. Isso as atividades não se resumem a isso. Propor atividades é sentar com a criança e conversar, é escutar, é interagir, é brincar, é uma infinidade de possibilidades. Basicamente, quando você entende a rotina da sua casa, você já consegue visualizar propostas e oportunidades de atividades para as crianças. Então sente com a sua criança e veja como que funciona a rotina da casa, que horas vocês acordam, se ela está tendo aula remota, que horário que é, quais são as atividades, então que horário que ela vai assistir a aula, que horário ela vai fazer as atividades propostas pela escola, que horário vocês almoçam, que horário vocês, enfim, coloquem esses horários fixos em um papel junto com a criança, peça a ajuda dela, aí de qualquer forma, se ela já sabe escrever, escrevendo, se ela sabe desenhar, se ela pede ajuda, se você vai ajudá-la, enfim. E aí, nos espaços, né, disponíveis ali para uma brincadeira, você vai pensar com a criança, o que a gente pode fazer nesse momento? Escrever a rotina, bolar a rotina já é um momento de atividade para a criança. Junto com essa rotina você pode colocar um calendário. Vamos fazer o calendário? Vamos nos organizar? Fazendo o calendário, além de você colocar a criança como protagonista ali das ações, você está ensinando uma infinidade de coisas para ela. Então, um simples calendário já é uma atividade e já é uma proposta extremamente pedagógica e educativa. Faça o calendário, acompanhe esse calendário, coloque datas marcantes, que dia que foi ontem, que dia vai ser amanhã, que dia é hoje, dia da semana, enfim, dá pra gente trabalhar bastante coisa aí. Uma coisa que é muito importante a gente saber, crianças não precisam de propostas mirabolantes. O simples já encanta, o simples já basta para a criança. Então, se você está se preocupando muito, calma, respira fundo, entenda que a criança gosta do mais simples. O mais simples para ela, às vezes, é o mais prazeroso. Dentro dessa rotina, estabeleça também os horários onde ela vai poder ficar livre. E livre para fazer o que é de gosto da criança. Lembrando que nesse momento, muitas crianças estão usando muitos eletrônicos e a gente tem que tomar um certo cuidado, por dois lados, tanto para que a criança não fique demasiadamente nesses eletrônicos, mas para que a gente também não prive demais, tá? Cada um conhece a sua necessidade, o tempo, as regras dentro de casa, mas, por exemplo, na minha casa, os meus filhos, eles têm usado mais os eletrônicos do que normalmente, porque muitas vezes não dá pra sair pro quintal, muitas vezes a nossa rotina é super corrida. Quantas vezes eu já me planejei na nossa rotina de hoje à tarde eu vou brincar com vocês. Não consegui, tive uma reunião, tive que gravar um vídeo pra escola e eu precisei de alguns recursos porque, tudo bem, hoje ao invés de ir pro videogame só 6 horas, foi às 3, entendeu? Então assim, entenda a flexibilidade, a necessidade de se flexibilizar o tempo nesse momento. Então coloque também o tempo onde essa criança vai poder fazer o que ela bem entender, assim, livremente, sem a sua supervisão, digamos assim. Óbvio que você vai saber o que ela tá fazendo, mas sem que você fique ali com ela, mas estabeleça isso dentro da rotina de vocês também. Bom, vamos lá para algumas ideias de atividades. Vocês sabiam que a gente pode propor brincadeiras da natureza mesmo estando em apartamento? Se a gente for pensar nos elementos que compõem a natureza, a gente consegue pensar em várias possibilidades para as crianças. Então, eu trabalho com água, a curiosidade sobre a água. Uma coisa muito importante também é pensar a idade dessa criança. Às vezes eu posso propor uma exploração com uma bacia d'água. Para uma criança de 2, 3 anos, isso é sensacional. Para uma criança de 6, já não é tanto. Aí o que você pode fazer? Para minha criança de 6 anos, vamos ver que objeto afunda, que objeto boia, vamos ver mistura, colocar na água alguma cor, enfim, fazer experiências com água.
Então as crianças amam fazer isso. Experiências com terra. Ah, eu não tenho espaço para trabalhar com terra, não tenho... O que eu posso fazer? Você pode plantar, mas plantar no apartamento? Sim, a gente consegue fazer planta de pequenas mudas, a gente consegue fazer plantação até em caixa de ovo. Então o trabalho com terra é muito bom, o trabalho com terra ele é terapêutico, então explorar esse elemento da natureza também é muito válido. A questão do ar, a movimentação do ar, o movimento que o ar faz, a nossa respiração, o trabalho com o nosso corpo, dá pra gente explorar infinitas possibilidades. Com fogo, o fogo também, desde brincadeira com vela. Quem nunca fez a brincadeira com vela, de você pingar a vela num copo d'água e depois você tira aquela medalha que fica? Isso é muito legal, eu fazia muito quando eu era pequena. E brincar com o elemento fogo não é só brincar com a chama do fogo em si, mas também a gente pode brincar com luz, com calor, enfim, são possibilidades que você pode adaptar à sua realidade. Vamos brincar com sombras, vamos fazer sombra no copo e ver como é que reflete, vamos fazer sombra com a mão e ver como é que ela reflete na parede. Enfim, 4 elementos da natureza. Pense nos 4 elementos e pense dentro da sua possibilidade o que você pode trabalhar com cada um deles. É mágico. Ah, e tá com dúvida, não tenho ideias? Coloque na internet brincadeiras com elementos da natureza. A gente tem uma infinidade de possibilidades. Eu poderia ficar aqui listando pra vocês horas, horas e horas, mas esse não é o intuito. Bom, a gente tem as brincadeiras que envolvem receitas, desde culinária, massinha, enfim, experiências científicas, como fazer uma massinha de slime, como fazer uma massinha de farinha, como fazer receitas. Você pode, dentro da sua rotina, incluir a criança. Ah, então agora eu vou fazer um bolo. Chame a criança para fazer um bolo com você, eu vou fazer biscoito, eu vou fazer uma pipoca, eu vou fazer... Enfim, coloque a criança para trabalhar ali com você. Isso também é uma proposta, isso também é uma atividade. Ela não precisa só ficar sentadinha na cadeirinha pintando um desenho, certo? Vamos trabalhar corpo, vamos trabalhar movimento, dá para trabalhar dentro de casa? Faça um circuito pequeno. Isso é legal porque você pode colocar, por exemplo, todos os dias, pela manhã ou no final do dia, a gente vai fazer um circuito, uma atividade física dentro de casa. Pode ser correr em volta da mesa, passar embaixo da cadeira, driblar algumas coisas. Enfim, você monta um circuito pequeno dentro de casa e todo dia, 15 minutinhos, 20 minutinhos, criança brinca com aquele circuito. Você pode estabelecer essa coisa fixa dentro da sua rotina também, porque você já ocupa um certo tempo. Eu não gosto de usar esse termo, porque ocupar parece que perde um pouco do sentido, mas você pode estabelecer esses combinados fixos de horários e a criança já sabe que todo dia ela vai fazer uma atividade física, todo dia ela vai fazer um relaxamento. E aí, vamos pensar no que as crianças gostam. Desenhos, pinturas, expressões artísticas, não só desenhos prontos impressos, a criança criar, a criança pensar, a partir do que ela vê na janela, a partir do que ela vivenciou naquele dia, a partir, enfim, de uma infinidade de possibilidades. Contação de histórias, conto e reconto de histórias, muito legal de ser feito com crianças. Brincadeiras, sabe aquelas brincadeiras antigas que a gente gostava muito? Brincadeira de forca, jogo da velha, stop, jogos de trilha, tabuleiro, infinitas possibilidades também. Um jogo, uma brincadeira muito legal que eu particularmente adoro, quebra-cabeça. Também dá pra colocar para as crianças. Criança pode montar o próprio quebra-cabeça, ela faz uma produção, você recorta, ela tem que montar de novo. Enfim, dá pra pensar em várias ideias também. Brincadeiras com desenho, eu quero dar um desenho pra criança. Ao invés de você dar um desenho pronto ali pra criança, dá o desenho pela metade. A criança completa o outro lado. Então assim, você tá dando um desenho, mas a criança tá colocando a criatividade dela em ação também. Então, complete a metade do desenho, complete o que falta. Enfim, essas coisas que fazem a criança pensar um pouco, não mecanicamente ficar ali pintando só por pintar. Você pode também fazer brincadeiras de caça ao tesouro, encontre objetos, encontre letras, cada dia um caça-tesouro diferente. E, gente, não precisa ser nada mirabolante. A criança, como eu disse, ela não precisa de nada magnífico. Então, aqui em casa a gente faz um caça-tesouro super simples. Um dia a gente faz uma coisa super elaborada, tem até vídeo no canal de quebra-cabeça, um caça-tesouro mega estruturada, mas isso aí foi uma coisa que a gente fez, né, um dia aí. Mas você pode fazer um caça ao tesouro super simples, no final você dá
não sei, uma barra de chocolate, ai, vale um abraço, vale uma sessão pipoca dentro de casa, entendeu? Você pode colocar essas coisas. A criança adora isso. Tem também caça ao tesouro de letras. Então, por exemplo, você escreve o nome da criança e recorta as letras e esconde cada letra em um lugar e faz um caça ao tesouro ou faz uma procura de investigação. A criança tem que achar as letras e montar o próprio nome ou o nome de quem está em casa. Enfim, procure em casa objetos com a letra tal, ou então assim, monta um cenário e aí você pede para a criança observar e aí você pede para ela fechar os olhos, você retira um objeto. Que objeto está faltando? Brincadeiras assim. Mas respeite também a criança, respeite os limites da criança. Não se cobre muito, tá? Nós estamos num momento super atípico. É normal nós, crianças, estarmos nervosos, sem paciência. Então, respeite também esse momento, não tente ficar também criando milhares de atividades. Eu acho que o fato de ter uma rotina, e não que essa rotina precise ser fixa, tá? Com horários pré-estabelecidos. Não, ela é uma rotina flexível, tá? Mas só de vocês entenderem como funciona a dinâmica da casa de vocês, vocês já conseguem pensar em atividades. Então, dá pra colocar um circuito todos os dias, dá pra colocar uma meditação, relaxamento no final do dia, todos os dias. Dá pra fazer depois do almoço uma brincadeira mais tranquila, então vamos fazer uma brincadeira ali de produção artística, complete o desenho, pinte não sei o que, vamos no final da tarde fazer uma brincadeira em família, quando todo mundo já puder sentar junto, então vamos brincar de forca, enfim, você vai estruturando de acordo com os seus dias. E vai ter dia que você não vai querer fazer nada, vai ter dia que você vai querer fazer tudo, não se cobre, tá bom? É isso que eu queria passar pra vocês. Uma coisa que eu dou a dica para vocês. Muitas professoras têm me perguntado como eu tenho feito o meu planejamento da escola. Eu tenho vídeo gravado aqui fazendo o planejamento, tá? Também no Papo de Pro. Mas lá no meu Instagram, no Papo de Pro, tem um destaque escrito planejamento. E lá eu compartilho com vocês todas as propostas que eu fiz com a minha turminha nesse período de quarentena. Então, quem quiser conhecer, quem quiser ter ideias, enfim, também pode ir lá. Lá tem todas as atividades que eu faço com as minhas crianças, eu e minha parceira, nessa quarentena. Então, se servir de inspiração para vocês também, famílias, professoras, enfim, para quem quiser, tá bom? Então é isso, gente. Respirem fundo. Calma, dá pra fazer um monte de coisa, é só a gente tirar da nossa mente essa coisa de que atividade para criança é só aquilo pronto, de letrinha, desenho, nananinha, não é, tá? Atividade para crianças pequenas, é a vivência do dia a dia, é ela estar inserida na rotina da casa dela, no dia a dia, e ela poder participar. E é óbvio, quando vocês, responsáveis, podem estar junto, criar esses momentos juntos de brincadeiras de acordo com as possibilidades de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!